Fala pessoal, beleza? Gente, olha aí, uma aulinha, né, que é a sequência, na verdade, de respiração, metabolismo, quando a gente trabalha com fermentação, que é respiração do tipo anaeróbia, né? Nós temos logo em seguida a respiração aeróbia ou aeróbica, né? Essa respiração celular aeróbica, que faz parte do nosso metabolismo, por exemplo, ela é um tipo de respiração em que a produção de energia é muito maior do que a fermentação. A respiração celular aeróbica, em termos de rendimento, ela é muito mais eficaz do que a respiração celular anaeróbica. Legal? Então eu fiz um resumo rápido, é uma aula bem resumida, tá? Que são os conceitos básicos que você precisa saber de respiração celular aeróbica. Quando você olha essa imagem aqui, você tem aqui, na verdade, uma célula, né? E a respiração celular aeróbica, ela vai ocorrer em dois locais. Uma é no citosol, que é a parte líquida da célula, chamada de hialoplasma. E a outra é no interior de uma organela celular, que nós chamamos de mitocôndria. Então, quando você observa essa imagem aqui, né, nós temos aqui uma mitocôndria que você consegue comparar, né, acompanhar, bonitinho, né, aqui tem uma outra, tá? E toda essa parte líquida no citoplasma, que é chamado de hialoplasma, também, né, é onde vai ocorrer uma das etapas da respiração celular aeróbica. A mais importante, é claro, no interior da mitocôndria. Agora vamos lembrar, quantas etapas existem na respiração celular aeróbica? 3. Glicólise, ciclo de Krebs, tá? Ou cadeia, tá, respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons. Então eu fiz um resumo básico para você, para saber onde que ocorre cada etapa. A primeira etapa, que é a etapa chamada glicólise, ele vai ocorrer na parte líquida da célula, que nós chamamos de citosol. Tá? Ou você chama de hialoplasma, ou você chama simplesmente de citosol. A gente ocorre, né, chama também de etapa que ocorre fora da mitocôndria, por isso que ela é chamada de etapa extramitocondrial, ou simplesmente glicólise, que é a única etapa que você encontra na fermentação, seja ela alcoólica, seja lática, seja acética, seja butírica, certo? Lá na fermentação só tem glicólise. E aqui na respiração aeróbica são 3. Uma delas é a glicólise, que aqui está simbolizado por essa coloração toda azulada aqui no citoplasma. Aqui é o citosol. Legal? A segunda etapa, chamada de ciclo de Krebs, ele ocorre aonde? Ele ocorre no miolo da mitocôndria. Você não vai falar miolo da mitocôndria, você vai falar matriz mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, ocorre aqui, ó, toda essa parte interna da mitocôndria. É aqui que ocorre o ciclo de Krebs. E a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons vai ocorrer na dobrinha da mitocôndria. Você não vai falar dobrinha. Ocorre onde? Nas cristas mitocondriais. Olha aqui, ó. Aqui eu estou pintando uma, aqui eu estou pintando outra. Então, cada dobrinha dessa é uma crista mitocondrial, que você vai ver daqui a pouquinho, onde a gente encontra os famosos citocromos. Legal? Bom, gente, vamos iniciar falando aqui da glicólise. A glicólise, como você está vendo aqui, né, ela tem aqui, como já é, né, como perceptível, você tem exatamente essa etapa ocorrendo no hialoplasma, onde começa a partir de uma molécula de glicose, tá? Essa molécula de glicose, ela vai passar por um processo de desidrogenação, certo? Tá aqui, ó, desidrogenação ou desidrogenase, onde a molécula de glicose perde hidrogênio, formando o chamado ácido pirúvico. De cada molécula de glicose degradada, né, C3, né, ou seja, carbono 3, tá? Ou perdão, C6, desculpa. Voltando aqui, C6, retorna C6, tanto que a glicose ela é C6. De cada molécula de glicose ocorre perda de hidrogênio, isso é chamado de desidrogenação, realizado por uma enzima chamada desidrogenase. De cada glicose são produzidas 2 moléculas de ácido pirúvico. Os hidrogênios perdidos, né, são liberados, 4H+, 4 eletronenos, e como rendimento energético nós temos 2 moléculas de ATP. Como é isso? Tá? Eu detalhei aqui para você, para ficar mais fácil de você entender. Nós temos a parte líquida da célula, que é o citosol ou hialoplasma. Tudo começa com a molécula de glicose, carbono 6, né? C6. Ela vai sofrer a ação da desidrogenase e vai perder, né, hidrogênio. Então, de cada molécula de glicose, são produzidos 4 ATPs, consumido 2, e como rendimento, você vai ter 2. Então, olha o cálculo. Produz 4, consome 2, sobram 2, certo? Então são 2 moléculas de ATPs produzidas e aí essa molécula de glicose ela é degradada formando 2 moléculas de ácido pirúvico, que são os carbonos, né, 3, C3 cada molécula. Então aqui na glicose, na glicólise, olha lá, você tem uma molécula de glicose, sofre desidrogenação, como eu falei para você,
né, rendimento energético 2 ATPs, e também ocorre aqui, né, o transporte de hidrogênio por um agente redutor. Você pode ver que o agente redutor aqui está escrito o quê? NAD, né? NAD. NAD é uma abreviação que significa nicotinamida, certo? Adenina dinucleotídeo. Dinucleotídeo. Pronto, tá lá. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Poxa, Dilson, mas tá escrito NADH. Bom, NAD é um agente redutor, é o transportador de hidrogênio, certo? Por isso que você escreve NADH, né? Em que o agente redutor, ele transporta o hidrogênio, porque afinal de contas, a glicose sofre desidrogenação, ela perde hidrogênio e alguém transporta esse hidrogênio. Quem transporta esse hidrogênio é um agente redutor, certo? É uma enzima transportadora de hidrogênio. Bom, agora vamos lá. Como eu disse, é um resumo. De uma molécula de glicose são produzidas 2 moléculas de ácido pirúvico. É isso que eu não posso esquecer. Tudo na parte líquida da célula. Aí, o local de ocorrência. Até montei uma tabelinha. A glicólise ocorre no citosol, certo? Ela produz 4 ATPs, consome 2 para realizar o processo, e o rendimento energético vão ser o quê? De 2 moléculas de ATP. Então, já tenho 2 rendimentos aqui no nosso banco energético. Pulamos agora para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é um conjunto de reações, tá? Montei um esquema bem rápido aqui para você entender o processo. Primeiro você tem a glicólise, como eu já falei ali atrás. De uma molécula de glicose, rendimento energético de 2 ATPs, certo? Os hidrogênios são transportados pelo NAD, e aí você tem a formação de ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico. Essas 2 moléculas de ácido pirúvico vão entrar onde? Na mitocôndria. Você está vendo essa parte que eu estou achurando aqui? Olha lá, ó. Essa aqui é o miolo da mitocôndria, que você não vai falar miolo, é a matriz mitocondrial. O ácido pirúvico, ou também chamado de piruvato, ele vai entrar na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, ele vai sofrer um processo chamado de descarboxilação. Ou seja, ele vai perder carbono. Quem vai fazer isso é uma enzima chamada descarboxilase. Então, quando o ácido pirúvico ele entra na mitocôndria, olha lá, ó, ele sofre um processo de descarboxilação, certo? E tem a liberação de CO2, correto? Então, esse carbono que era C3, 3C, cada um deles vai perder, cada molécula de ácido pirúvico vai perder um carbono. Eu tenho 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 piruvato, cada um é C3, então ele passa a perder um carbono, cada uma dessas moléculas. Então o processo é chamado de descarboxilação. Em contrapartida, quando está na mitocôndria, é produzido um acetil, né? Você chama de acetil. O que é o acetil? O acetil é uma coenzima. O que é uma coenzima? É uma ativadora de enzimas. Ela é uma ativadora de enzima. Então o acetil, que é uma ativadora de enzima, ela precisa ativar uma enzima conhecida como coenzima A. Então, quando o acetil entra em contato com a enzima coenzima A, ele ativa a coenzima A para que o ciclo de Krebs tenha início. Então, 2-acetil vai formar 2-acetil coenzima A, ou seja, 2 enzimas chamadas coenzimas A ativadas. Aí o nome é acetil coenzima A. Lembra que tinha perdido um carbono? O acetil coenzima A não é C6, não é C3, ela é C2. Ela tem 2 carbonos. Então, esse acetil coenzima A vai entrar, né, num conjunto de várias reações chamada de ciclo de Krebs, aproximadamente 9 reações. O que eu tenho que saber? Os reagentes e os produtos. O principal reagente que nós temos aqui é o acetil coenzima A. E os produtos derivados do ciclo de Krebs, olha lá para você ver, serão formados 2-FAD-H2. O que é FAD? FAD, tá? É um agente redutor também. Ele chama-se flavina dinucleotídeo, certo? Ou flavina adenina, pela sequência, é claro, dinucleotídeo, tá? Nucleotídeo. Pronto, tá lá. Então, serão produzidos 2-FADH2, 6 NADH, ou seja, 6 átomos de hidrogênio serão transportados por 6 agentes redutores NAD, certo? 4 átomos de hidrogênios aqui embaixo serão transportados por 2-FAD. E aí é produzido ATP e produzido gás carbônico. Edilson, quantos ATPs são produzidos no ciclo de Krebs? 4 ATPs. Também consumido 2.
e o rendimento serão de 2 ATPs, fora o gás carbônico que é liberado. Bom, agora vamos com bastante calma. Daqui a pouco nós vamos juntar tudo para você fazer uma fórmula só, uma equação só. Olha lá, a glicólise, ela ocorre no citosol. Fechou. O ciclo de Krebs ocorre, né, no miolo da mitocôndria. Você não vai escrever miolo da mitocôndria, você vai escrever matriz mitocondrial. Isso é importante para quem vai fazer o Enem. O citosol você tem como rendimento energético 2 ATPs e no ciclo de Krebs você também tem 2 ATPs. Agora, nós vamos entrar na última etapa chamada de cadeia respiratória, ou também conhecida como cadeia transportadora de elétrons. Essa, galera, é a única etapa, né? Deixa eu abrir aqui o nosso esqueminha aqui dos slides. Essa é a única etapa em que você vai ter que ter, né, aceptores de elétrons. Os aceptores de elétrons, eu te falei alguns ali atrás, né? Eu te falei do NAD, eu te falei do FAD, e existe também alguns aceptores, tá, proteicos, conhecidos como citocromos. Os citocromos são 4, ó, só para você acompanhar aqui, ó. Aqui nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3, nós temos 4, certo? Esses citocromos, como vocês estão vendo aqui, né, chamado citocromo, que são proteínas, é importante você colocar isso para mim. Essas proteínas são proteínas ricas em quê? Em ferro. E essas proteínas são 4, tá? Uma delas é chamada de a outra de A3, a outra de B e a outra de C. Então nós temos uma chamada A3, B e C. Citocromos são proteínas encontradas nas dobras da mitocôndria. Cada dobra da mitocôndria você chama do quê? De crista mitocondrial. Então esses citocromos são encontrados exatamente aqui nas cristas mitocondriais. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um repeteco para você concluir. Tudo começa com a glicólise, que é no citosol, parte líquida da célula, com uma molécula de glicose, certo? São produzidos como rendimento 2 ATPs, os hidrogênios são levados pelo NAD e são formados 2 ácidos pirúvicos. Esse processo é chamado de desidrogenação. Aí o que acontece? Os 2 ácidos pirúvicos entram na mitocôndria, para ser mais preciso, no miolo da mitocôndria, na matriz mitocondrial. O que vai acontecer? Processo de descarboxilação. A enzima descarboxilase vai retirar um carbono de cada ácido pirúvico. Muito bem, então nós vamos ter aqui a retirada de um carbono de cada ácido pirúvico produzindo a coenzima A. Tá? É liberado 2 hidrogênios transportados pelo NAD e 2 moléculas de CO2. E aí é produzido o acetil, tá lembrado? O acetil é uma coenzima, um ativador de enzimas, que vai se associar com a enzima coenzima A e vai formar uma enzima ativada, conhecida como acetilcoenzima A. Essa enzima, acetilcoenzima A, entra no processo, né, de várias reações químicas, chamada de ciclo de Krebs, onde são produzidos, vamos lembrar, 2 FADH2, tá lembrados? O que mais? 6 NADG, 2 ATPs e 4 moléculas de CO2. Só um pouquinho. O que nós já temos aqui de rendimento? Olha lá, vamos analisar aqui. Nós temos aqui de rendimento 2 moléculas de ATP. Pronto, tá aqui. O que mais? Vamos contar, ó. 2 moléculas de CO2 com mais 4 de CO2. Nós temos aqui 6 moléculas de CO2 sendo formadas. Agora vamos analisar. Aqui nós temos 2 hidrogênios mais 6 hidrogênios. Conta comigo. 2 mais 6, 8. 8 hidrogênios. 2H2, são 4 hidrogênios. Então vamos lá. 2 hidrogênios mais 6 hidrogênios mais 4 hidrogênios. 6 mais 2, 8. Com mais 4, 12 átomos de hidrogênio. Esses NAD e esses FAD, todos eles vão transportar o hidrogênio para quem? Para as cristas mitocondriais. Lembra? O citocromo A, o A3, o B e o C, que são proteínas ricas em ferro. Elas recebem o hidrogênio. Mas, Edilson, quem que vai ser o aceptor final de elétrons, né, em todo esse processo? É o oxigênio. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. É ele quem vai receber esses átomos de hidrogênio. Lembra quantos átomos de hidrogênio nós temos aqui? 12. Esses 12 átomos de hidrogênio vão se associar com 6 átomos de oxigênio. Olha ali comigo, ó. Então, o NAD vai levar o hidrogênio para a crista mitocondrial. O NAD aqui novamente leva mais 6 átomos de hidrogênio. E o FAD leva também átomos de hidrogênio, em que o aceptor final vai ser o oxigênio. Então, esses 6 CO2 com mais esses... Opa, deixa eu apagar aqui, senão vai ficar errado. Estou explicando certinho, mas eu apontei a seta errada. Vamos voltar para cá agora. Aí, agora vai dar certo. Pronto.
Esses 12 átomos de hidrogênio vão se associar com esses 6 átomos de oxigênio. E vão formar aqui 6 moléculas de quem? De água. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6. Então nós vamos ter aqui na crista mitocondrial a formação de 6 moléculas de água. É um processo, exergônico que libera uma grande quantidade de energia. 34 moléculas de ATP serão produzidos aqui como rendimento. Então, o que eu não posso esquecer? Que aqui na crista mitocondrial, tanto o NAD quanto o FAD leva os átomos de hidrogênio que serão incorporados aos átomos de oxigênio, formando molécula de água. A formação de hidrogênio com oxigênio para formar a molécula de água é um processo que demanda muita energia e também produção de muita energia. Serão produzidos 34 moléculas de ATPs. Então, resumindo tudo, a partir de uma molécula de glicose mais 6 moléculas de água e oxigênio, serão produzidos gás carbônico, água e 38 moléculas de ATP. Como assim, de os 38 moléculas de ATP? Bom, vamos lá. Para a gente respirar, a gente precisa de glicose, oxigênio e água, certo? Então, quando eu respiro, eu capto o oxigênio, quando eu me alimento, eu tomo água e acabo adquirindo a glicose. Ok, então eu tenho aqui os reagentes. Agora vamos produzir? Quando eu produzo, eu libero gás carbônico e água. E o ATP? O ATP é o produto da queima da glicose. A glicose oxidada nas nossas células vão produzir 38 moléculas de ATP. E como que são produzidas 38 moléculas de ATP? Vamos para o nosso rendimento. A glicólise, você tem a parte líquida da célula, citosol, que são produzidos como rendimento 2 ATPs. O ciclo de Krebs ocorre onde? Na matriz mitocondrial. Fechou? E aqui também são produzidas quantas moléculas de ATP? 2 moléculas de ATP. E a cadeia respiratória que eu acabei de falar ali para você, ele ocorre nas dobrinhas das mitocôndrias, ou seja, nas cristas mitocondriais. Quantos ATPs são produzidos? 34 moléculas de ATP. Olha lá, acabei de mostrar para você, olha aqui, 34 moléculas de ATP. Então, galera, vamos somar tudo? 2 mais 2 mais 34, você vai ter um rendimento energético de 38 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose, certo? Então tá aqui, Quando eu chego aqui para você nessa equação e falo para você 38 ATPs, é que eu tenho que somar tudo. 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs do ciclo de Krebs e 34 ATPs da cadeia respiratória, somando tudo 38. Já vi livros, você também já viu livros, que tem alguns autores que falam em 36, tem alguns que falam em 30 ATPs no final, mas o que você vai encontrar com a grande maioria dos autores é fechando em 38 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose. Legal? Então você não pode esquecer quais são as etapas da respiração aeróbica, glicose, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e os locais que cada uma delas ocorre. Beleza? Fiz um resumo bem rapidinho, para que você possa entender um pouquinho sobre respiração aeróbica. Olha aqui, eu até coloquei aqui, na verdade, são etapas, são exercícios. Eu fiz aqui para você, duas questõezinhas. A respiração aeróbica fornece como produtos finais. Oi, gente, qual que é o produto final? Vamos lá. Gás carbônico, água, e molécula de ATP. Então, nesse caso, vamos ficar com gás carbônico e água, ele não incluiu o ATP, letra C. Questão que caiu no Enem em 2019, respiração aeróbica. Olha lá, o 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria. Olha aí, a cadeia respiratória. E apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas, cristas mitocondriais, prótons provenientes da atividade de proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático da membrana interna. Resumindo, eles não são levados para onde, galera? Para as cristas. Então, pera lá. Se esses prótons não são levados para cristas, você vai ter a glicólise, você vai ter o ciclo de Krebs, mas não vai ter o quê? Cadeia respiratória. E lembra da cadeia respiratória? Olha lá, é nela que ocorre a maior produção de energia. Então, as 34 moléculas de ATP não vão ser produzidas. Tá, o que ele quer na questão? O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? Espera aí. Se você não vai chegar na cadeia respiratória, você não vai conseguir produzir as 34 moléculas de ATP. Então, vão faltar energia para o nosso organismo. Se vão faltar energia, qual que é a tendência do nosso corpo? Buscar energia onde ela está armazenada.
Que seria onde? Primeiramente, carboidratos, lipídios que ficam na forma de reserva e, em último caso, convertendo proteínas, né, como forma energética, onde você tem emagrecimento proteico. Então, resumindo, eu vou emagrecer porque eu não vou ter a produção suficiente de energia. Por isso que a nossa resposta é a letra E. Nós vamos ter a redução da produção de ATP, 34 moléculas de ATP a menos para cada glicose, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então a nossa resposta certa é a letra E. Beleza? Bom, galerinha, vou finalizar aqui com você. Valeu. Um breve resumo de respiração aeróbica. Beleza? Qualquer dúvida, me chama aí. Grande abraço.